Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade à Universidade de Coimbra, à Faculdade de Letras, o Instituto de Estudos Brasileiros e ao professor. Eu me tornei diplomata de carreira já há 11 anos e no ano anterior tive aqui em Portugal com uma bolsa do Instituto Camões, justamente para trabalhar com a pesquisa relacionada ao tema da palestra que eu vou fazer hoje. É um tema de história comparada da arquitetura. O objeto da minha fala hoje é a arquitetura como artefato cultural. E é a arquitetura como uma maneira de manifestação, de corporificação da identidade nacional no Brasil. Vocês estão vendo aqui, quer dizer, se todo mundo virar para lá, vai ver uma frase de 1922, escrita por um arquiteto, Armando de Oliveira, e que, de certa maneira, instiga e explica a questão da arquitetura como identidade nacional. O estilo neocolonial na arquitetura é, ao mesmo tempo, busca e encontro, processo e produção construída. Essa frase é uma frase, de certa maneira, angustiada, porque ela representa a preocupação não só de muitos arquitetos no pós-Primeira Guerra Mundial no Brasil, como também de muitos intelectuais. E não só intelectuais ligados à arquitetura ou ligados às artes, mas muitos intelectuais também ligados à literatura e que nós, no Brasil, conhecemos como expoentes da Semana de Arte Moderna, justamente de 1922. 1922 no Brasil é uma data-chave, não só pela exposição de arte moderna, né, que teve lugar em São Paulo, como também pela comemoração do centenário da independência do Brasil. E esse momento da comemoração do centenário foi um momento de busca, de questionamento, de autoquestionamento. A pergunta que se fazia é: quem é que nós somos? 100 anos depois da separação, será que nós temos uma cultura própria? Será que nós temos literatura própria? Será que nós temos música própria? Será que nós temos pintura própria? E será que nós temos arquitetura própria? Dessa busca, dessa inquietação, nasceu a Semana, nasceu o modernismo na literatura, nas artes plásticas, e dessa busca também nasceu a arquitetura moderna brasileira. E eu vou avançar, então, fazendo alguns comentários sobre essa questão, com a exibição de algumas imagens. Tá certo? Essa frase, na verdade, é um resumo da minha tese de doutorado, que é basicamente esse livro aqui, e que diz o seguinte: que a produção construída que passou a história da arquitetura brasileira como estilo colonial, hoje quase esquecida, hoje não tanto, mas na época em que eu escrevi, que eu pesquisei, gozou de preeminência considerável na cena cultural. O neocolonial nasceu da reação contra o ecletismo, daquele ecletismo do início do século XX, que era mais uma inspiração ou cópia na arquitetura francesa. O Brasil teve no século XIX digamos assim, uma fase, uma moda arquitetônica copiada da França, que é a neoclássica, e depois não deixou de ser influenciado por todas as modas que se seguiram, né? E a última foi esse ecletismo exuberante, que é um ecletismo muito relacionado também com o que nós podemos encontrar em várias cidades do mundo todo no final do século XIX, que está muito ligado também à Revolução Industrial exuberante e que nas artes plásticas e na arquitetura se manifesta sob forma de portos modernos, de estações ferroviárias, de
prédios dos Correios, tudo isso se encontra em cidades brasileiras, mas se encontra também em Xangai, em Buenos Aires e em muitos lugares do mundo. Né? O neocolonial é uma reação a isso. Né? Eu vou mostrar aqui outras imagens que são da nossa modernidade, da nossa Belle Époque tropical, isso é o nome de um livro, no Rio de Janeiro. Né? Ela se manifestou na América Latina, primeiro em Buenos Aires e primeiro, por incrível que pareça, eu não sabia disso, em Santiago do Chile. Esse conjunto de abertura de grandes avenidas, de construção de um teatro municipal para representação de ópera, da realização de uma exposição, um prédio dos Correios, quer dizer, de grandes palacetes, todos eles inspirados na arquitetura eclética que se fazia principalmente em Paris. Isso aconteceu em Santiago do Chile na década de 1870 e logo depois em Buenos Aires. E logo depois em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tá certo? Então, essas imagens que eu estou mostrando aqui, à esquerda é a Avenida Rio Branco. É uma grande avenida osmaniana, né, copiada quer dizer, conceitualmente copiada da Paris do prefeito Haussmann, e, de certa forma, das diagonais que foram abertas em Buenos Aires também, e que rasgou o centro do Rio de Janeiro e que foi obra de um prefeito muito estudado pelos interessados em reformas urbanas e modernização no Brasil e no Rio de Janeiro, que é o prefeito Pereira Passos. Em paralelo com a abertura da avenida, se deu a modernização e a mecanização do porto da cidade. Se deu também uma campanha de saneamento que implicou na vacinação obrigatória das pessoas contra a febre amarela. E depois na realização de uma exposição que ia ser uma grande exposição universal, internacional, e depois se resumiu a uma exposição comemorativa da abertura dos portos às nações amigas, coisa que aconteceu no Brasil em 1808 com a ida da família real para o Brasil. Então, essa é a arquitetura da primeira modernidade, da nossa Belle Époque tropical. É uma arquitetura, e a primeira fase das edificações da Avenida Rio Branco mostra isso, é uma arquitetura totalmente inspirada na arquitetura francesa e parisiense. Nessa época, qualquer coisa relacionada com a época colonial no Brasil era vista como coisa atrasada, era vista de maneira extremamente negativa, era vista como um passado colonial que o Brasil deveria superar e esquecer. E não tanto pela questão da dicotomia entre colônia e metrópole, mas o colonial era visto como antigo, como atrasado, como pouco sofisticado, como uma fase a ser superada nas artes visuais, na música, na arquitetura. Isso são algumas imagens do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é muito parecido em escala menor com o Teatro Colón de Buenos Aires, que é mais ou menos do tamanho do Teatro Municipal de Santiago do Chile. Ou seja, essa modernidade Belle Époque do final do século XIX, do final do século XX, não é uma característica exclusivamente brasileira. Ela acontece em vários países periféricos, na América Latina, em todos eles. Né? Claro, dependendo dos recursos que o país tinha, isso é mais ou menos exuberante. Vocês veem aqui à direita o programa da primeira sessão do Teatro Municipal, né? Que parece um pouquinho um cartaz do Alphonse Mucha, alguma coisa toulouse-lautrechiana, mais bem comportada. Quer dizer, essa era a estética que nós tínhamos no Brasil. Por incrível que pareça, o Teatro Municipal foi construído com a justificativa, o pretexto de encenar a arte nacional. Né? E logo na estreia, o programa da estreia já mostra que não ia ser bem assim.
tinha inclusive um sistema de ventilação sofisticado que, claro, que não dava conta de deixar lá fora o calor do Rio de Janeiro, mas que funcionava bem, um sistema até engenhoso, que depois foi substituído por ar-condicionado. O Teatro Municipal fizeram um concurso para escolher o projeto e depois, quando se chegou à conclusão que o vencedor não podia deixar em segundo lugar um arquiteto francês que tinha sido inscrito, houve uma intervenção para haver uma mescla dos dois melhores projetos, que pegava muito mal que a gente deixasse um francês em segundo. Essa elite brasileira do início do século é totalmente afrancesada. Eu encontrei, fazendo pesquisa, cartas entre 2 engenheiros brasileiros que foram prefeitos do Rio de Janeiro e que se escreviam em francês. E não é para esnobar, não, é porque eles foram praticamente alfabetizados em francês. Nós temos uma elite no Brasil no final do século XIX totalmente afrancesada, que estudou na França, escrevia e lia muito bem em francês e tinha a França como modelo para tudo. Isso são algumas fotografias de um pouco da arquitetura brasileira do final do século XIX. Né? Tem coisa Art Nouveau, tem coisa neo-manuelina, como o Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, e neogótica, quer dizer, o neo como exercício fantasista, muito bem aceite e até demandado pelos clientes públicos e privados. Ele se estabelece no Rio de Janeiro, no Brasil, no final do século XIX, e ele é uma marca de civilização. Tá certo? Isso aqui é uma antiga, hoje em dia, aqui embaixo é o pavilhão da Ilha Fiscal, né, que era uma espécie de alfândega, e foi construído aqui um pavilhão de festas, que é muito bonito e muito interessante. Hoje se visita isso de barco no Rio de Janeiro. O Real Gabinete, vocês todos, se ainda não visitaram, tem que visitar. É a biblioteca mais bonita em língua portuguesa do mundo, com exceção daqui de Coimbra. Ou não. Mas vale a pena, até porque nós temos também tem um depósito legal, né? Recebe livros de Portugal. E para vocês terem ideia de como a herança colonial brasileira na arquitetura era desvalorizada nessa época, eu estou mostrando para vocês um convento que ainda existe no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. É o Convento das Carmelitas, que era sede do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. É um casarão colonial, né, com alguma elaboração aqui, né, nesse arquinho abatido aqui, mas muito simples, muito pesado, muito pouco mudado em 200 ou 300 anos. E quando o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil se instalou nesse convento, que ainda existe no centro do Rio, ao lado se ergueu agora um grande edifício, eles procederam a uma reforma da fachada, porque para eles era incômodo e vergonhoso estarem instalados num casarão colonial. Então, vocês vão ver aqui, talvez a fotografia não mostre muito bem, mas eles fizeram uma reformazinha cosmética que ressaltou alguns elementos aqui da fachada e transformou isso, né, aqui em cima também, aqui também, transformou isso, digamos assim, num casarão ecleticizado. Porque essa era a imagem que a arquitetura colonial tinha no Brasil no final do século XIX. E se essa era a imagem que ela tinha, vocês podem imaginar o descuido, a desatenção que existia em relação ao patrimônio colonial, não só a arquitetura mais simples das cidades, mas também as igrejas barrocas de Minas Gerais, a todo o patrimônio que nós temos na Bahia, em Salvador, e no próprio Rio de Janeiro, que, embora
não seja um patrimônio tão visível, porque é uma grande metrópole, e não se destaque tanto na paisagem como das igrejas barrocas do Rio de Janeiro, ele, em termos de quantidade e importância, ele é tão relevante quanto o que existe em Minas Gerais. E muita coisa estava caindo aos pedaços. E aí eu chego a um personagem português que aparece no Brasil em 1891, porque ele tinha simpatizado com a Revolução do Porto. Ele emigra, e está ele aqui do lado direito, vocês podem ver que existe aqui um elemento de arquitetura colonial, parece que é um óculo assim, elaborado, enfim. E esse é o Ricardo Severo. Ele tem alguma simpatia ou participação na Revolução do Porto e emigra para o Brasil, é um engenheiro. E ele tinha muito interesse também por arqueologia, ele é um personagem luso-brasileiro. E o que acontece com ele é o seguinte, é a petite histoire, né? Ele chega no Brasil e se torna amigo de outras pessoas, de outros jovens portugueses que emigraram para São Paulo, e ele conhece a filha de um grande cafeicultor chamado Henrique Dumont. Esse cafeicultor adoece e doa em vida para os filhos e para as filhas toda a fortuna dele, que é um valor inimaginável. Na época eram 1.000 contos. Eu não sei quanto eram 1.000 contos em 1891. É uma quantia inimaginável. E uma das filhas desse cafeicultor se casa com Ricardo Severo. E esse cafeicultor vem se tratar em Portugal, acho que ele sofre um AVC, um derrame, eles chamavam de insulto na época, né? E ele doa isso em vida e o Ricardo Severo se casa com uma das filhas dele. E se torna muito próspero no Brasil e se torna cunhado também daquele grande aviador brasileiro, pai do avião, Santos Dumont. São fazendas de café, inclusive o cafeicultor hoje é nome de cidade no Brasil, Henrique Dumont. E o Ricardo Severo se estabelece como empreiteiro, como engenheiro, numa empresa muito próspera, muito importante em São Paulo, que é a do Ramos de Azevedo. É um engenheiro que construiu muita coisa em São Paulo, inclusive o Teatro Municipal. A última obra do escritório Ramos de Azevedo, que depois se transforma em Severo e Vilares, é o Estádio do Pacaembu, em São Paulo. É uma empresa longeva, muito bem sucedida. O Ricardo Severo, então, volta a Portugal e funda uma revista que é importante para a cultura brasileira do final do século XIX, que é a Portugália, né? E se dedica à arqueologia e constrói essa casa aqui no Porto, já no início do século XX, que é considerada um dos primeiros exercícios, junto com aqueles do Raulino, que é um arquiteto português, enfim, que vocês conhecem muito melhor do que eu, nessa tentativa, ou esse ensaio, ou essa aspiração de se criar uma arquitetura que não esteja ligada e não seja cópia, e não seja inspirada a arquitetura que vem se fazendo no que é o centro cultural para o Brasil e para Portugal, pelo menos nessa época também, que é Paris. Esse é o grande personagem do estilo neocolonial no Brasil. É esse engenheiro português, o Ricardo Severo. O Ricardo Severo vai ao Brasil, volta para Portugal e depois volta definitivamente ao Brasil. Ele, depois dessa volta, em 1908, não volta mais a Portugal, fica pelo Brasil, ele faz uma viagem breve em 1930, já velhinho. E ele, quando chega ao Brasil, ele se engaja numa campanha pela arquitetura nacionalista brasileira. E é uma elaboração conceitual muito sofisticada e muito convincente. O Ricardo Severo, nessa época, é uma figura importante
não só na diáspora portuguesa instalada no Brasil, que nesse momento é uma diáspora que se soma àquela imigração portuguesa, que vem desde a época da independência, que é uma imigração principalmente econômica, de gente pobre procurando uma oportunidade de vida, ou então é porque é o segundo filho que não herda, que vem principalmente do norte, mas existe depois de 1890 uma imigração intelectual portuguesa relacionada com a saída de Portugal depois do, acho que é 31 de janeiro, né, que é o ensaio republicano no Porto. Então, Ricardo Severo por exemplo, um dos fundadores de um clube republicano em Santos, clube republicano português. Existe, então, uma pequena intelectualidade portuguesa no Brasil que funda clubes republicanos, né, que se estabelece com sucesso e se integra muito bem na elite intelectual, principalmente de São Paulo, mas também de Santos, de Campinas, do Rio de Janeiro, de Belém, ou seja, onde existe já uma imigração portuguesa bem-sucedida economicamente, se instala uma outra pequena imigração portuguesa intelectualizada e que tem meios para fundar, ou então para dinamizar liceus literários, grêmios literários, os reais gabinetes que existem. É um processo muito interessante estudado no Brasil por historiadores da imigração. E o Ricardo Severo, além de ser uma pessoa, pelos que dizem os que conviveram, muito bem articulada, muito convincente, muito próspera também, ele se torna amigo de várias pessoas importantes em São Paulo, que também, de certa maneira, estão engajadas nessa busca por uma cultura brasileira autóctone, não mais totalmente dependente do dernier cri de Paris. Então, tem alguns nomes aqui. Washington Luiz, que é um historiador que depois foi prefeito de São Paulo, governador do estado e presidente da República. Monteiro Lobato, grande escritor de histórias para crianças, mas também um paulista muito engajado nessa história, enfim, nessa epopeia da história do Brasil, mas também da história de São Paulo. É uma coisa muito peculiar de São Paulo, né? Quer dizer, esse mito do bandeirante, que estendeu as fronteiras, que é o legítimo brasileiro. Wash Rodrigues, que é um desenhista, né? Que fez esses levantamentos de antiga arquitetura colonial. Mário de Andrade, né? Que todo mundo conhece, quer dizer, é o grande intelectual modernista brasileiro. Victor de Brugrat, que é um arquiteto belga, que foi primeiro para a Argentina, trabalhou no projeto do Teatro Colón, lá em Buenos Aires, depois veio para o Brasil, foi um arquiteto muito bem sucedido em São Paulo, e esse arquiteto de nome impronunciável, não sei se tem algum polonês aqui, mas eu sempre pronuncio errado, George Zirenbel. Enfim, São Paulo, nessa época, com a riqueza do café, era um local muito acolhedor para artistas plásticos, para desenhistas, para arquitetos, para engenheiros, para literatos. Não à toa, saiu de São Paulo a Semana de Arte Moderna. E o Ricardo Severo, em São Paulo, teve contato, se tornou amigo, interlocutor de todas essas pessoas. E ele se engajou num projeto, numa iniciativa em que estava engajado o Mário de Andrade, que é de não deixar ruir, não deixar desaparecer a antiga arquitetura colonial paulista, que é uma arquitetura colonial, em geral, de traço simples, porque São Paulo, até o final do século XIX, não era um lugar próspero, onde havia muito dinheiro e onde havia dinheiro para se construir, por exemplo, as igrejas que a gente conhece da Bahia, que foi capital, do Rio de Janeiro, que foi capital, e de Ouro Preto, Mariana, né, que foi o lugar onde estavam as minas de ouro. A arquitetura colonial de São Paulo, eu não vou falar que é pobre, muitas vezes falou pobre, eu não acho que seja pobre, mas ela é mais singela, né, e menos exuberante do que outras manifestações de arquitetura. Então,
Essas pessoas, Washington Luiz, Monteiro Lobato, esses caras todos, eles saíam às vezes de carro, né? Porque é o início do rodoviarismo. Aliás, o Washington Luiz, ele tem uma frase lapidar, enfim, digna de crítica. Ele diz o seguinte: governar é abrir estradas. A primeira estrada de rodagem moderna no Brasil foi construída por ele entre São Paulo e Santos, né? Mas já havia automóveis que às vezes eles saíam e iam para o interior em excursões, né, época do início da fotografia também, para fotografar antigas capelas, antigas construções. Alguém me falou aqui da Casa Bandeirista que tem em São Paulo. Pois é. E eles a ideia deles era documentar. Eles documentavam fotografando e desenhando. Vários desses desenhos aqui foram feitos não com a pessoa sentada desenhando, mas a partir de fotografias. Esses são do Washington Rodrigues. E o Ricardo Severo teve a ideia, né, de fazer um grande livro de documentação de arquitetura colonial. Ele contratou desenhistas, contratou o Washington Rodrigues, um outro desenhista chamado Felisberto Ranzini, e foi mandando eles para esses lugares e dizia o seguinte: olha, documenta tudo, mas eu quero janelas, né? Então, o álbum que saiu, quer dizer, eles tinham o projeto de fazer um grande álbum de arquitetura colonial, tipos de janela, tipos de fechadura, tipos de porta, né? Levantamentos cotados, fotografias e tudo isso. E ele também preparou uma série de conferências que são consideradas, essa série é considerada um marco da arquitetura neocolonial no Brasil. Né? São conferências de 1914, em que ele diz o seguinte: olha, a fonte legítima para se construir uma arquitetura genuinamente brasileira é a arquitetura colonial brasileira. Não é a arquitetura dos índios do Brasil, que é uma arquitetura efêmera, feita de palha, de ocra. Não é isso. Nós aqui falamos português. Então, a fonte legítima é a do português no Brasil. Não é também a arquitetura francesa, né? Isso não tem nada a ver conosco. Isso é uma cópia snob do que se faz na França. Isso não tem nada a ver com o clima do Brasil. A arquitetura portuguesa teve um processo de adaptação de 3 séculos ao clima brasileiro. Então, o que está aqui, o que nós vemos, né, o que está construído, é o que verdadeiramente deve ser a base, a estrutura, a fundação da arquitetura genuinamente moderna e brasileira. É interessante que essas duas palavras estão presentes o tempo todo. Moderna e brasileira. Não é só um exercício historicista, não é só uma cópia. Não, a arquitetura do século XX, moderna e brasileira, é a arquitetura baseada na arquitetura que os portugueses fizeram no Brasil. O resultado dessa campanha, que é uma campanha, né? A gente vê artigos de jornal, a gente vê as conferências. O resultado dessa campanha, que é uma campanha inclusive institucional, porque ela seduziu não só formadores de opinião, mas também tomadores de decisão, prefeito, governador, clubes literários, se traduz em São Paulo por uma série de encomendas em que a burguesia paulistana que adere, ela deixa de encomendar uma casa em estilo neotoscano ou neogótico e ela passa a encomendar uma casa, né, na Avenida Paulista, nos locais nobres de São Paulo, no estilo que se transforma em prova de pertença à elite, que é o estilo colonial brasileiro, né? A questão do nome ainda está em discussão. Então, encomendas governamentais e residências. Nós temos aqui, isso aqui ainda existe em São Paulo, quando eu fotografei estava pichado, depois limparam, depois picharam de novo, depois limparam, e agora eu não sei se está pichado ou não. Mas é o Largo da Memória, no centro de São Paulo, né? Então, é um monumento público num jardim com elementos de arquitetura colonial portuguesa. Uma colunatazinha, painéis de azulejos. Vocês veem aqui, a primeira estrada de rodagem ela foi ornamentada com pousos.
São os pousos da Serra do Mar que celebram a epopeia dos bandeirantes que subiram a Serra do Mar e chegaram no Planalto e fundaram São Paulo. E aí a estrada Rio Santos Antiga, que está fechada, né, esqueci o nome agora, Estrada Velha, ela foi feita, não sei se alguém sabe aqui. Estrada Velha. Ela foi feita baseada na antiga calçada do Lorena, que é a primeira estrada mesmo calçada. E hoje em dia acho que eles abrem só para caminhadas e bicicletadas. Ela tem uma série de pousos construídos para celebrar justamente essa epopeia com painéis de azulejos, com pedra, com uma outra coluna. O Ricardo Severo, a elite paulistana nessa época já frequentava as praias, Guarujá, Santos, e essa é a casa do Ricardo Severo no Guarujá, né? Ou seja, elementos da arquitetura colonial portuguesa recombinados, né, para essa nova arquitetura que se pretendia, arquitetura genuinamente moderna e brasileira. Agora, o mais importante para mim é o fato, pouco conhecido, eu escrevi um artigo sobre isso, que eu achei que eu tinha feito uma grande descoberta, ou pelo menos eu tinha sido uma das primeiras pessoas a falar disso. A nossa Semana de Arte Moderna de 1922, que é uma coisa da elite paulistana, organizada no Teatro Municipal, com Villa-Lobos, com Mário de Andrade declamando e sendo vaiado, e com um monte de gente, com a Anita, se eu não me engano, a Anita Malfatti, que tem a pintura lá, e a Tarsila também, ou a Tarsila estava em Paris, enfim. Esse marco teve também arquitetura. Então, a Semana de Arte Moderna teve, lá no Teatro Municipal, exposto uma obra daquele arquiteto polonês de nome impronunciável, chamada de Taperinha na Praia Grande, que estava lá exposto. Então, para os nossos modernistas de 1922, para o Mário de Andrade, para o Oswald, para o Villa-Lobos, para a Anitta, para todo mundo, a arquitetura moderna e brasileira era arquitetura neocolonial. Era isso aqui. Para eles isso é moderno e brasileiro. Para eles isso é a contribuição que o Brasil vai dar ao mundo. E isso é muito interessante, porque, de certa maneira, isso faz com que nós sejamos obrigados a rever, que aliás é um processo, em termos acadêmicos, que está acontecendo no Brasil no século XXI, de rever a autohistória da arquitetura moderna brasileira. E quando eu digo autohistória é porque os protagonistas do modernismo arquitetônico no Brasil são os historiadores da arquitetura moderna no Brasil. E o maior deles e o melhor deles é o Lúcio Costa. E, de certa maneira, a nossa historiografia sobre a arquitetura no Brasil ficou muito presa a essa história que ainda é memória, em que o protagonista diz, senta lá e diz, foi assim. E todos nós, pela genialidade do Lúcio Costa e pela qualidade de outros historiadores, dizendo, bom, se ele está falando que foi assim, foi assim. E no final dos anos 90, apareceu um livrinho chamado Por uma História Não Moderna da Arquitetura Brasileira, que é um ensaio demolidor. Ele diz, olha, nós, por respeito ao doutor Lúcio e a todos os outros que vieram depois dele, estamos aceitando como verdade coisas que, se nós formos pesquisar na época, não foram bem assim. Então, nunca houve polêmica, nem muita coisa escrita sobre arquitetura na Semana de 22, mas a arquitetura que estava lá era essa. Para eles, isso era moderno e brasileiro. No Rio de Janeiro, no mesmo ano, aconteceu uma exposição internacional, com pavilhões de diversos países. Todos os pavilhões da exposição internacional do centenário da independência no Brasil foram construídos em estilo neocolonial. Então, vocês estão vendo aqui, eu não estou me alongando muito sobre o nome dos ornamentos e tudo, eu acho que nem vem ao caso, mas a ideia foi recuperar elementos ornamentais da arquitetura colonial, e aí você combina uma coisinha que estava numa igreja barroca de Minas Gerais,
outra coisinha que estava numa outra igreja barroca. Então, é uma recombinação livre de elementos, né? Quase como se fosse pegar um dicionário e falou, eu vou pegar essa palavra dessa página, aquela palavra daquela página e vou construir um pavilhão. É claro que esse programa, Pavilhão de Exposição, é um programa que permite que os arquitetos deem asas à imaginação, porque é uma coisa, é arquitetura efêmera, né? Na verdade, a questão da utilização aí é sempre um vão o maior possível para você colocar coisas lá dentro. Mas todos os pavilhões brasileiros são exercícios de arquitetura neocolonial. E sobre isso se escreveu muito, né? O que é que nós temos que mostrar para o mundo? Né? O mundo vai vir à nossa exposição. Bom, não veio tanta gente assim de fora, mas o que nós temos para mostrar é a arquitetura moderna e brasileira, que é a neocolonial. Esse Arquimedes Memória foi um arquiteto muito importante na época, ele era também o diretor da Escola de Belas Artes, ou seja, tinha grande poder institucional. Francisco Couchet foi um arquiteto importante na época também. Então, de certa forma, o neocolonial se estabeleceu no Rio e em São Paulo, que eram os dois maiores centros intelectuais do país, como arquitetura moderna e brasileira. E essa vitória institucional, digamos, ela se deu também através de concursos de projetos. Por exemplo, na década de 20, os regulamentos dos concursos de projetos, em que o Estado brasileiro dizia que queria, por exemplo, construir um pavilhão para uma exposição nos Estados Unidos, em Filadélfia, traziam lá como obrigatório o estilo colonial brasileiro, ou neocolonial. Isso fazia com que os jovens arquitetos, explicitamente, fossem obrigados para se estabelecerem, para poderem concorrer, para poderem aparecer, para poderem vencer na profissão, a se exercitar naquele estilo. Os concursos de projetos dessa época, e são muitos, eles são um sinal claro de que a institucionalidade oficial se decidiu pelo neocolonial. É o estilo oficial. É isso que nós queremos mostrar para o mundo. Esse aqui é do Lúcio Costa, que é o nosso grande arquiteto modernista. Tá? Esse aqui é um concurso chamado Portão para Jardim de Casa Nobre, né? Quer dizer, na verdade, os programas são todos assim muito nobres, né? Quer dizer, um milionário vai construir uma casa muito nobre, ele precisa de uma inspiração para construir um grande portão. Então, faça-se um concurso. Esse aqui se chama Casa Brasileira. 2 projetos de concurso Casa Brasileira. Bom, a década de 20 no Brasil é a década da vitória do neocolonial. Quer dizer, e eu faço aqui agora um parênteses. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Quando eu fui estudar a história da arquitetura, o meu interesse se deu, que a minha primeira fase do livro é o seguinte: eu andava às vezes pelas ruas do Rio, com a diversidade e tal, puxa, interessante essa igreja, de que época que será que é? E eu descobri que no Rio de Janeiro existiam diversas igrejas coloniais da década de 1920. Eu falei, mas como é que se construiu isso? E não só de 20, de 30, de 40, de 50. No Rio de Janeiro existe uma igreja muito bonita na Lagoa, Santa Margarida Maria, uma igreja imponente que é da década de 50, que é uma igreja colonial. Então, por que estavam se construindo igrejas copiadas, parecidas com igrejas coloniais barrocas na década de 20, 30, 40, 50? Para entender isso, e aí o livro fala disso, eu pensei na história da arquitetura como uma história de uma galáxia, né? Você só entende, por exemplo, o movimento de um planeta ou de um satélite se você entende o sistema solar e a galáxia. Então, só é possível compreender a história da produção construída arquitetônica no Brasil na década de 20 se você estuda o que sobrou, que está construído, o que foi construído e está demolido, o que foi projetado, mas não foi construído, a crítica de arquitetura, você tem que ler os jornais, né?
houve um concurso de projeto, você tem que ler todos os editais, e depois você tem que falar assim, puxa, saiu o resultado do concurso de projeto. O que os críticos de arquitetura estão dizendo sobre aquele concurso? Ah, o projeto tal que ganhou não era o melhor, tem o tal, deixa eu ir atrás do projeto tal. Então você só entende a ideia, você só entende a produção construída, né, que é um planeta, se você entende que existem outros planetas aí transitando, que existe um Sol, que existem satélites. Então, eu acho que essa metáfora para a história da arquitetura ela é válida. Quer dizer, a compreensão da arquitetura construída se dá quando você consegue examinar, pesquisar e compreender o que não foi construído, a crítica, o que saiu no jornal, os artigos dos jornais, as memórias dos arquitetos. Olha, naquele projeto eu nem queria fazer aquilo, mas acabei fazendo, porque eu achei que eu tinha mais chance de ganhar se eu fizesse uma coisa mais ou menos assim ou assada. Então, eu acho que é sempre válido para a história da arquitetura. Isso não é um pensamento original, mas para mim foi muito presente. Ou seja, deixa eu correr atrás de tudo que foi escrito e produzido na época, inclusive, e isso eu achei no Rio de Janeiro, exercícios dos alunos da Escola de Belas Artes, onde existia o curso de arquitetura. Porque aí você vê grandes arquitetos modernistas falando, olha, o que esse cara fez aqui como prova para a matéria X ou Y? Pô, mas isso aqui, que coisa eclética, que coisa mais retrô, esse cara estava fazendo isso? Estava, porque se não fizesse, não passava de ano. Ou ele nem pensava em fazer as coisas que ele foi fazer 20 anos depois. Muito bem. Assim como nós tivemos Ricardo Severo em São Paulo, nós tivemos o José Mariano Filho no Rio de Janeiro. Esse foi o grande prócer do neocolonial no Rio. Ele era um médico de família pernambucana milionário e se encantou por arquitetura, foi fundador da Sociedade dos Arquitetos, arquiteto honorário, e virou o grande apóstolo do neocolonial. Ele escrevia muito na imprensa, ele era um polemista de mão cheia, tão polemista que foi brigando com todas as pessoas com quem ele se deu, inclusive com Mário de Andrade depois. E ele tinha muito poder, era muito rico, estava na Escola de Belas Artes, foi diretor da Escola de Belas Artes, inclusive, durante um tempo, e teve o mérito de introduzir a cadeira Arquitetura Brasileira, que não existia na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Mas era um polemista, e durante a década de 20 foi muito importante, dando prêmios. Quer dizer, esse concurso Casa Brasileiro foi prêmio dele. Na verdade, ele utilizou muitos dos exercícios dos concursos para a construção da casa dele na Lagoa, no Rio de Janeiro, né? Que tem muito da mão do Lúcio Costa. E ele, como o Ricardo Severo, patrocinou a viagem de desenhistas e arquitetos para as cidades históricas de Minas, porque ele também tinha, como o Ricardo Severo, esse projeto. Olha, eu vou fazer um grande álbum da arquitetura tradicional brasileira, que vai ser o dicionário no qual os jovens arquitetos vão beber para projetarem, para criarem obras da arquitetura moderna brasileira. Então, quando eles quiserem saber que tipo de janela existia, que tipo de porta, de dobradiça, de chave, de solução estrutural de telhado, eles vão lá no livro. Nem o Ricardo Severo, nem o Zé Mariano Filho publicaram esses livros. Eles patrocinaram as viagens, eles recebiam os desenhos, eles encomendavam mais viagens, mas nunca tiveram a disciplina ou o tempo para escreverem os livros. Lúcio Costa nos sobrou esse desenho feito para Diamantina, publicado num livro do Zé Mariano Filho, depois que tinha brigado com ele. Então, o Zé Mariano Filho publicou o desenho e escreveu desenho de L.C. para nem botar o nome do Lúcio. O Washington Rodrigues, que desenhou o Brasão de São Paulo, foi um cara que foi do Conselho do IFAM, um cara muito interessante, que depois teve muita importância no patrimônio no Brasil. O Washington Rodrigues, quando o Ricardo Severo morreu, conseguiu de volta os desenhos, ou ele tinha cópia, e publicou uma obra muito importante chamada Documentário Arquitetônico, que é um grande levantamento sobre a arquitetura tradicional brasileira. Bom, o neocolonial se expandiu, ele saiu um pouco da mão, né, da burguesia, da elite que encomendava a residência, dos arquitetos, dos desenhistas, ele se popularizou. E ele tem programas interessantíssimos, por exemplo, esse é o Jardim Botânico de São Paulo, né?
Vocês veem aqui a volutazinha, o painelzinho de azulejos, esse elemento aqui, né, que a gente encontra muito em arquitetura colonial, essa balaustrada aqui, isso aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, é a casa do Zé Mariano Filho no Rio de Janeiro. Ele chamou de Solar Monjope, que é o nome da residência senhorial da família dele. Isso aqui são os dois irmãos. O neocolonial virou Beneficência Portuguesa de Campinas, projeto do Ricardo Severo, uma escola na Praça Central de Belo Horizonte, uma escolazinha na Amazônia, acho que em Manaus, não estou lendo direito aqui. Quer dizer, sempre esse frontãozinho, as janelas, aeroporto de Foz do Iguaçu, dos anos 40, um aeroporto em estilo neocolonial. Ou seja, o neocolonial não teve vergonha de se adornar e de enfrentar os novos programas, né? Muitas escolas. O Rio de Janeiro teve um programa de construção de escolas no final da década de 20, que é, em termos conceituais, o precursor do CIEPS. A escola integral, em tempo integral, com dentista, médico, quadra para esporte. Foi um grande educador brasileiro, Fernando de Azevedo, paulista, que pensou nisso, né? Companheiro do Anísio Teixeira e de vários outros educadores daquele movimento escola novista no Brasil. E ele foi o secretário de Educação do Rio de Janeiro e embarcou num programa de construção de escolas, e ele disse o seguinte: olha, as criancinhas, filhos de imigrantes, filhos de netos de escravos, eles têm que se abrasileirar na escola, aprender a falar português, cantar o hino, desenhar a bandeira, e o melhor ambiente para eles fazerem isso é uma escola onde eles estejam o tempo todo em contato com a legítima arquitetura brasileira, que é a neocolonial. Então, isso é importante. Isso aqui é o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que formava professores, né? Essas escolas estão presentes ainda no Rio de Janeiro, estão lá. Foram reformadas há pouco tempo, são muito interessantes. Isso aqui foi um concurso de projetos, né? Ganhou uma dupla chamada Cortez e Bruns, né? É bonita, muito bem proporcionada. Alguns exercícios, embora eu tenha estudado arquitetura, não sou arquiteto, nunca exerci, mas eu, digamos assim, com um certo olhar da proporção, acho que funcionaram bem. Outras, não, né? Em outras, por exemplo, é difícil você lidar com um prédio neocolonial, né? Em que, na verdade, os elementos ornamentais estão lá no 7º, 8º andar, são quase invisíveis do ponto de vista do pedestre. Então, para compensar isso, eles foram ampliados, magnificados, uma certa teratologia, não funcionam muito bem. Em outros casos, eu acho que, se você descontar a crítica da cópia, eles mais ou menos estão bem. Isso aqui é uma igreja na Rua Augusto, São Paulo, muito chique, né? Eu entrei lá e disse lá que queria fotografar e queria ver, e a pessoa que me atendeu logo pensou que eu quisesse reservar um casamento lá e falou: olha, só temos para daqui a 2 anos. Eu falei: não é para casar, não. Mas é uma igreja muito procurada porque é na Rua Augusta, no Jardim. Essa aqui, se eu não me engano, é a Santa Margarida Maria, no Jardim Botânico. Essa está no centro do Rio de Janeiro, acho que é Lampadosa, esqueci o nome. Oi? Essa aqui é na Urca. Então, se vocês olharem com cuidado, tem diversos exercícios muito cuidadosos, muito eruditos, muito carinhosos. Isso aqui, essa capela está no Palácio Guanabara, foi construída na década de 40. A esposa do presidente da República, do Eurico Gaspar Dutra, era muito católica e queria uma igreja no palácio. Então, construíram uma igrejinha neocolonial, né? Com tudo, óculosinho, frontão, a porta, as volutas. Enfim, o neocolonial esteve muito presente em todas as cidades brasileiras. Outros programas. Sala Cília Meirelles, no Rio, que era o cinema colonial. Sede do Clube de Regatas Vasco da Gama. Sede da Irmandade ali eu não sei o nome da Irmandade, mas é uma Irmandade católica na Glória.
prefeitura de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Ou seja, essa onda neocolonial, ela ultrapassou, eu acho até que as expectativas do Ricardo Severo e do Zé Mariano Filho. Ela deu muito certo em termos propagandísticos. Uma estação ferroviária em Santos, que é daquele Zirembel. Não sei se, eu acho que não chegou a ser construído. Hospitais, Beneficência Portuguesa, Gafré Ganley no Rio, né? Quer dizer, tem uma referência aqui, o painel de azulejo, as volutas. Isso aqui é um hospital, é obra do Ricardo Severo. Esse aqui que eu acho, aí também já é um pouco demais, né? Quer dizer, mas, enfim, o neocolonial não se intimidou diante da verticalização. Ele foi em frente, pelo menos nós não podemos criticar ele por falta de ousadia. E manuais de projetos, porque as pessoas nessa época, classe média no Brasil, ela comprava um terreno, encomendava para um mestre de obras ou para um engenheiro, raramente para um arquiteto, olha, eu quero uma casa assim. Então existiam, eu cheguei a pesquisar essas publicações, manuais de arquitetura para o cliente. Olha, você compra, tem as plantas, dependendo do tamanho do terreno, e para cada planta, para cada tamanho de terreno, tinha 3 soluções, uma neonormanda, outra neocolonial e outra modernosa, que é essa aqui, que tem vocês estão vendo aqui, que tem um pouquinho de modernismo e até, mas olha, tem aqui um arco abatidinho, uma mini volutazinha aqui, mas a colunazinha já é modernista. Então, quando criticar, quer dizer, a gente vê na historiografia brasileira sobre arquitetura, a crítica neocolonial era uma cópia, adaptação popular de motivos coloniais. Falava, olha, mas o modernismo também logo caiu na lama, porque eles logo viraram também, né, mais um estilinho para o cliente escolher. Né? Isso aqui é uma casinha aqui, né? O óculosinho, 2 coruchelzinhos. Então, o neocolonial deu certo. E o neocolonial, na verdade, ele conviveu com os primeiros exemplares de arquitetura modernista no Brasil, que não chamaram tanto atenção no Brasil. A Casa Modernista do final dos anos 20, tem uma coisa, se eu não me engano, do Rino Levi, e depois o grande edifício modernista, que é o Ministério da Educação, e que ele simboliza uma mudança de caminho, é um divisor de águas. Quando o Estado brasileiro tem que construir 3 ministérios, e ele constrói em estilo, enfim, é o Ministério da Fazenda, um deles é construído de acordo com o ideário modernista do Le Corbusier, que inclusive colaborou com algumas sugestões. Então, esse é o divisor de águas. É que quando o Estado brasileiro, quase 20 anos depois, se decide, bem a brasileira, ou seja, olha, um estilo aqui, esse ministério nesse estilo, o outro no outro. Mas a partir daí o modernismo se instala, não é o objeto dessa palestra, é uma longa conversa de como é que se deu o conflito, porque foi um conflito institucional. O Zé Mariano Filho foi substituído na direção da Escola de Belas Artes pelo Lúcio Costa, que já tinha rompido com o neocolonial e dito, olha, eu fiz isso, estou fazendo isso há 10 anos, mas eu me sinto mal, isso é uma cópia, não tem nada a ver. Na verdade, nós temos que nos orientar pelos ideais que o Le Corbusier está trazendo, a arquitetura moderna. Isso é uma grande polêmica no Brasil, que é muito interessante, porque mostra o deslizamento do conceito de moderno e brasileiro do neocolonial para o nosso modernismo. Mas isso é um tema que também dá pano para manga. O fato é que o neocolonial, durante mais ou menos 20 anos, foi a expressão do moderno e do brasileiro na arquitetura. E a maior expressão da arquitetura neocolonial foi o Solar Monjope, construído pelo José Mariano Filho, por aquele médico pernambucano, muito rico, na Lagoa. O José Mariano Filho passou o final da vida pontificando e brigando contra a arquitetura modernista. Perdeu, ele se considerava derrotado, porque não só a arquitetura modernista
se instalou na Escola de Belas Artes, no governo, no nosso Serviço do Patrimônio Histórico, atual IPHAN, né? Que foi presidido por um mineiro muito amigo dos modernistas, o Rodrigo Melo Franco, e onde o Lúcio Costa era a voz mais importante. O neocolonial perdeu essa batalha nos anos 40. O Zé Mariano Filho disse, olha, morro derrotado. Pelos comunistas, pelos judeus, pelos maçons, ele tinha essa visão de que o modernismo arquitetônico era uma expressão da maçonaria judaica internacional que queria impor ao Brasil uma arquitetura internacional que não era dele. E ele deixou a casa com os herdeiros. Essa casa foi vendida nos anos 70. E quem comprou queria demolir. E o Zé Mariano Filho colocou na casa dele a coleção de arte colonial, que era uma grande coleção. Grande coleção. O projeto da casa, inclusive, foi elaborado para acolher elementos que ele tinha comprados a vida toda ou herdados da família dele e de arquitetura colonial, principalmente pernambucana e baiana. Tá? E houve um movimento no Rio de Janeiro dos anos 70 para que não se deixasse demolir essa casa. Porque ela era um exemplar valioso e existe um parecer do Lúcio Costa dizendo o seguinte, isso não tem valor, basicamente é isso. Tem colaboração, inclusive, do Lúcio Costa aí, porque o Zé Mariano Filho ia pedindo, olha, desenha aqui essa sala para mim, o que você acha desse portão? E ele disse, olha, essa casa tem valor paisagístico, porque é a última residência na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas como arquitetura não tem valor. Foi contra isso que nós nos batemos a vida toda, contra essa cópia. Então, ela não pode ser tombada pelo valor arquitetônico que vocês dizem que ela tem. Isso foi um grande embate dentro do IPHAN. Quem se interessa por isso tem um livro muito bom chamado Lúcio Costa, Documentos de Trabalho, em que os pareceres do Lúcio Costa são colocados, inclusive os que informaram a autorização que foi dada para a demolição de prédios ecléticos na Avenida Rio Branco. E, para quem interpreta a história de maneira freudiana, isso é a morte do pai. Né? Mas eu não me aprofundei nisso, até porque eu não entendo muito disso. Mas foi uma demolição simbólica, inclusive porque quando houve o parecer, os compradores demoliram da noite para o dia. Eles tinham medo que houvesse uma mudança de opinião do IPHAN ou do governo brasileiro, e aí foi da noite para o dia, foi muito rápido. O Rio de Janeiro perdeu essa casa, perdeu o Palácio Monroe, que era eclético na Cinelândia, e perdeu o Jockey Club e o Derby Club, dois palacetes ecléticos na Avenida Rio Branco também. Isso é uma grande discussão hoje em dia, quando essa história modernista da arquitetura brasileira, que encara o neocolonial como mais uma expressão do pastiche eclético, essa história está sendo colocada, evidentemente, está sendo reavaliada criticamente. Eu acho que o que é importante dizer como conclusão aqui para a minha fala é o seguinte, o Brasil, como vários outros países da América Latina, abrigou uma elaboração própria, autóctone, sobre arquitetura. Essa elaboração, que data do início do século XX, aconteceu também na Argentina, no México, no Peru, em vários países da América Latina. Todos eles um pouco como reflexo de uma certa identificação do esgotamento da cultura europeia e do afrancesamento geral dos gostos, se voltaram para o passado colonial. No México e no Peru, houve inclusive o neo-inca, neo-azteca. No Brasil, a manifestação foi uma manifestação que olhou para o passado colonial brasileiro e português. E dessa elaboração conceitual, que é bastante rica e bastante interessante, surgiu, primeiro, o primeiro interesse pela nossa arquitetura colonial, que deu origem depois aos mecanismos de preservação que se corporificaram no IPHAN. E depois uma produção construída extremamente interessante, que eu estudei, que
foi hegemônica nos anos 20, mas que se prolongou até os anos 40 e 50. E ela tanto como produção construída, como produção textual, incontornável no estudo da identidade nacional brasileira dos anos 20. Era isso. Obrigado.